E você já reparou que casais em filmes de animações quase sempre são retratados dessa mesma maneira? Eles trocam ali meia dúzia de palavras, tocam uma música romântica e de repente eles simplesmente se apaixonam. De repente ele para, ele olha e aí ele a vê, tal qual um sonho. Quem ela é ou de onde veio, nem ele o sabe, nem lhe importa. Porque seu coração lhe diz que ela é a jovem destinada a ser sua noiva. Mas e se eu te falar que isso tá completamente errado? Um dos exemplos mais clássicos disso a gente pode encontrar lá em Cinderela de 1950. Galera, eu sei, todo mundo sabe que aqueles eram outros tempos e não se fazem mais romances como daquele jeito, mas eu acho esse filme perfeito pra dar de exemplo pra vocês, né? O rei lá no filme, ele manda fazer um grande baile pro seu príncipe poder encontrar ali uma esposa, uma princesa pra ele. A Cinderela aparece no baile toda deslumbrante, toda bonitona. Eles dançam ali por algumas horas e pronto. So This Is Love. Quando essa música começa a tocar, o filme indica pra nós, os espectadores, que os dois já estão completamente apaixonados um pelo outro. A valsa! Já! A valsa! Só que esse romance, galera, já começa errado quando a Cinderela foge e o príncipe simplesmente não lembra mais do seu rosto, mano. Ele não pergunta o seu nome e muito menos sabe quem ela é. A única pista que lhe sobra é aquele sapatinho de cristal que ela deixa pra trás ali na escadaria e ele tem a brilhante ideia de mandar o reino todo experimentar o sapatinho, porque quem calçasse aquele número com certeza seria a esposa dele. Sem levar em consideração que qualquer mulher que calçasse o mesmo número que a Cinderela poderia se casar com ele no lugar dela, mano. Cara, o príncipe simplesmente se apaixonou por uma mulher que ele não lembra o rosto, não sabe o nome dela e muito menos se ela é uma boa pessoa ou não, o que nos confirma que esse romance é puramente baseado em aparências. É mesmo? E com os anos, a Disney acabou evoluindo demais a maneira como eles escrevem os seus casais, os seus romances, e compara isso que eu tô falando lá com A Princesa e o Sapo, que ainda assim é um filme de princesa, mas reparem que aqui esse romance ele começa muito menos fantasioso e muito mais realista com o mundo real, né? Eles não se apaixonam à primeira vista, na verdade, eles mal conseguem se suportar ali em cena, né? O príncipe Naveen não é nada encantador, ele tem suas falhas, ele é irresponsável, preguiçoso, ele tá completamente perdido na vida, enquanto Tiana, ela é focada, ela é disciplinada, ela tem um grande sonho, né, que é de abrir o seu restaurante algum dia e ela tá determinada. E reparem que eles só se apaixonam por conta da convivência. É a jornada que eles fazem juntos que obrigam eles a conviver, a se conhecer e a criar admiração pelo outro, né? Até porque a gente só ama, a gente só se apaixona por aquilo que a gente admira, na verdade. Naveen percebe que Tiana faz ele uma pessoa melhor, uma versão melhor dele mesmo, né? E que Tiana encontra nele um companheiro, um cara que vai apoiar os seus grandes sonhos e levar tudo pra frente, né? Vocês entendem o que tá acontecendo aqui? Um empurra a história do outro pra frente, mano, e no fim eles se escolhem porque faz sentido eles terem um ao outro nas suas vidas. O que você tá querendo? Que eu vá até aí te beijar? Um beijinho seria legal. Já a Cinderela e o Príncipe Encantado, coitados, eles não se conhecem de verdade ainda. Eles mal conversaram sobre quem eles são. É apenas um amor por aparência. E o filme já trata isso como um verdadeiro amor. Esse tipo de amor à primeira vista é sem dúvidas a pior forma de fazer casais e fazer romance nos dias de hoje, né? Não, eu não posso. E é pensando nisso que eu decidi fazer esse vídeo pra vocês. Bora dar uma olhada nas piores e nas melhores maneiras de se fazer um casal romântico nos dias atuais. Meu nome é Teles, você tá no canal Teleshow e já aproveita, se inscreve no canal se você for novo ou nova por aqui, pra não perder os próximos vídeos desse canal que também são incríveis e de quebra você ajuda demais o nosso canalzinho a crescer aqui no YouTube, beleza? Agora vamos parar de tanta enrolação e bora logo pra esse vídeo. Por incrível que pareça, outro filme que traz esse conceito bem carregado do amor à primeira vista é lá em A Pequena Sereia, de 1989, que apesar de ser um filme muito lindo visualmente até hoje, porém, eles conseguiram fazer o romance da Ariel com o Príncipe Eric ser muito pior do que nós vimos lá em Cinderela agora há pouco. Ele é tão bonito. Cara, ela ter se apaixonado por ele tão rápido nem é o grande problema aqui, mas ela ter tomado decisões desesperadas, como abrir mão da própria voz, da sua família, do seu universo ali no fundo do mar, só pra ganhar um par de pernas e tentar conquistar alguém que ela ainda não conhece, mano. Isso aí, no mínimo, loucura, vocês não acham? Então não é quem eu pensei.
Imagina que a Ariel acaba se deparando com o príncipe Hans lá de Frozen, mano. Reparem que é a mesma situação. A Anna ainda não conhece ele, ela se apaixona imediatamente por um cara que ela simplesmente ainda não conhece. Em menos de um dia de convivência, ela decide se casar com um estranho, um cara que claramente estava com intenções maliciosas para governar o reino de Arendelle. E lá em A Pequena Sereia, o príncipe Eric poderia ser qualquer pessoa, mano. Quem sabe um caçador de criaturas marinhas, criaturas míticas, né? E se ele estivesse ali caçando sereias por aquelas bandas? Ariel seria a isca perfeita pra isso. E sem saber disso, ela teria aberto mão de muita coisa, né? Da sua voz, das suas pernas, da sua família, né? Pra conquistar simplesmente um estranho. Um cara que ela acabou de conhecer. E isso, na minha cabeça, é no mínimo loucura. E parece que a Disney faz uma sátira com esse tipo de romance lá em Frozen, né? Quando ela nos apresenta esse romance da Anna com o príncipe Hans, nos mostrando o quanto esse estúdio evoluiu demais na maneira de contar suas histórias ao longo desses 100 anos de estrada, né? Não. O que tiver que dizer, pode dizer pra nós dois. Certo. Não pode se casar com quem acabou de conhecer. E às vezes nem sempre quando o casal ele passa boa parte do filme ali juntos, convivendo, pode ser bom, né? Se você não souber construir a química entre eles. E cara, aqui eu senti falta demais dessa química lá em Elementos, quando Wade e Amber simplesmente não tem nada de interessante pra mostrar pra gente, velho. Por que você não disse isso antes? Cara, e o conceito desse casal é muito legal, né, mano? Ela é feita de fogo, ele é feito de água e a gente sabe que não tem como essa combinação dar certo. O que nos cria uma expectativa muito alta de como isso vai desenrolar durante o filme, né? Personalidades muito opostas, mundos completamente diferentes, um relacionamento quase que impossível. E é esse tipo de dinâmica que normalmente vai render um romance, no mínimo, muito divertido de assistir ali no filme, né? Mas no fim a gente termina esse filme simplesmente sem empolgação nenhuma. O filme não conseguiu construir a química entre os personagens. Parece que a ideia principal do filme era mais sobre os conflitos dela perder o negócio do pai dela, do que o próprio romance entre eles em si, né? E sei lá, eu senti o Wade um personagem muito passivo demais ali na história, né? Ele é muito empático, ele é muito compreensivo, ele é muito certinho demais, né? O cara não tem defeitos, o cara não tem o que evoluir no filme. O filme não dá espaço pro personagem crescer na história e acaba levando muito ao pé da letra, né? Esse conceito visual de que o elemento de água tem que ser mais fluido, tem que ser mais sensível, e o elemento de fogo já é mais temperamental, ela tem que ser mais esquentadinha, ela tem que ser mais impulsiva. E eu não tô falando que o romance deles é ruim, galera, mas pra um filme de romance, eu senti o romance deles até que morno demais, parece pequeno demais dentro de um filme que tinha muito potencial, né? Um potencial enorme de gerar conflitos de verdade pra um casal que é tão improvável, né? Como o fogo e a água. Desculpa não ter falado isso antes. Agora compara isso lá com Enrolados da Disney, que nos apresenta um casal com esse mesmo contraste, né? Mas de uma forma muito mais interessante. Rapunzel, ela é ingênua, ela é curiosa, ela tá doida pra conhecer o mundo, né? E completamente nova nesse mundo de desilusões. Já o Flynn Rider, ele é um ladrão experiente. Ele é completamente o oposto da Rapunzel, ele é malandro, ele é egoísta, ele sempre vê a maldade em tudo, né? E é por isso que ele tá sempre um passo à frente de todos. E repare como esses dois têm valores completamente diferentes, objetivos diferentes e sem nenhum motivo para confiarem um no outro, mas é justamente daí que nasce a química deles, porque eles discutem, eles se provocam, eles tentam manipular um outro, né? Essa batalha de personalidades acaba sendo apaixonante de assistir. E conforme o filme avança, a gente vê o Flynn finalmente abaixando a guarda, se tornando uma pessoa melhor e realmente se importando com a Rapunzel, né? O que dá essa sensação de alívio, finalmente agora eles deram certo, que da hora. Opa! Quebrou meu biquinho. Já o Wade e Amber, mano, quase nunca tem esse tipo de conflito. O Wade é um cara legal demais, ele não tem nada pra evoluir. Já a Amber, apesar dela ser estressadinha, mas é nobre o que ela tá fazendo pela família dela, né? Abdicando de si mesma pra poder salvar o negócio do pai dela. Na minha opinião, bons romances, eles só acontecem quando os personagens, eles evoluem juntos, eles superam algum conflito juntos e eles se tornam melhores um pelo outro, né? É lindo de ver isso em cena e faltou muito aqui no filme dos Elementos. Eu sinto que eu tô falhando. E cara, talvez você nunca tenha parado pra pensar nisso, mas o romance de Pocahontas com John Smith carrega diversos problemas por debaixo dos panos que deixa essa história mais problemática do que romântica.
Se você for reparar bem, né, mano, John Smith, ele nunca se apaixonou por Pocahontas ali por quem ela é de verdade, mas sim pela imagem que ela representa, porque veja bem, o romance aqui, ele só nasce de uma idealização cultural e não de duas pessoas se interessando uma pela outra, sabe? John Smith, ele só se apaixona pela imagem que a Pocahontas representa, aquela sensação de liberdade, de natureza, uma vida mais simples, longe da civilização, ou seja, o John enxerga nela mais uma fantasia do que de fato se interessar por quem ela é de verdade, porque se vocês forem parar pra pensar, os dois são totalmente incompatíveis, suas culturas completamente opostas uma da outra, estilo de vida opostos um do outro, objetivos e valores são opostos também, tá ligado? Tudo isso acontece no meio de um conflito político entre a ganância dos brancos e a preservação dos nativos que só queriam proteger suas terras. Um homem não é um homem se não souber atirar. Cara, e o mais interessante é que parece que o próprio filme reconhece que eles não fazem um belo casal quando no fim eles decidem por no fim não ficarem juntos, né? Pocahontas decide ficar ali com seu povo e o John Smith volta com os colonos. E pra mim o problema não foi escrever um romance que nunca daria certo, mas criar essa expectativa entre duas pessoas que tá mais do que óbvio que nunca deveriam se apaixonar. Eles nunca se apaixonariam na vida real, tá ligado? Está tudo bem. E de todos os exemplos que nós acabamos de ver, eu acho que o casal que mais mostra maturidade no romance, né, de verdade, é que eles foram feitos um pro outro, é os nossos queridinhos Cal e Ellie lá de Up Altas Aventuras. E cara, a cena desse romance tem apenas 5 minutinhos, mas resume muito bem como que um romance é bem construído em cena. Eles se conhecem a vida toda, eles se escolhem apesar das diferenças, né, porque ela é mais intensa, ele já é mais caladão, mais quietinho. Eles crescem juntos, eles constroem sonhos juntos, né, aquela casinha e tudo mais. Eles passam por diversos momentos juntos, né, sejam momentos bons, momentos ruins, quando eles descobrem que eles não podem ter filhos. Esse romance, ele é baseado em vida compartilhada e eu acho que é por isso que eles funcionam tão bem, porque na minha opinião, relacionamentos convincentes, eles não surgem só de paixão à primeira vista, mas sim quando duas pessoas elas escolhem construir suas vidas juntas, apesar de todas essas adversidades. Gostei de você. Mas e você, me diz aqui nos comentários qual que é o pior tipo de romance pra você assistir em cena, né, mano? Eu adoro ler os comentários de vocês, dar coraçãozinho pra todo mundo. Aproveita e clica nesses vídeos que eu tô deixando aí na tela agora, que também são bem legais e eu fico te esperando por lá. E como sempre, aquele forte abraço do seu amigo Teles e até mais.